Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afroche sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje a gente vai fazer um meta-podcast, um podcast para falar de podcast. E para falar de podcast, eu trouxe o Rafael, que é daqui do estúdio Garcês, que é o estúdio onde a gente grava o Gravata Amarela Podcast. Rafael, obrigado por você ter topado, seja muito bem-vindo. Obrigado, antes de mais nada. Brindar, né? Queria agradecer ao convite de estar aqui no seu Cara, podcast. eu que agradeço assim, a parceria que a gente fez aqui desde o começo, quando o Gravata passou a ser gravado aqui. Tem sido uma parceria muito bacana. Mas, cara, como que nasceu essa história de ter um estúdio de podcast? Eu sei que você tem o teu podcast, mas você... Em que momento você pensou em ter um estúdio, já que quando você começou com o estúdio, era uma parada muito nova no Rio. São Paulo já estava bombando, com vários estúdios para alocação e tal, mas aqui não tinha quase nenhum. Da onde veio essa história? Sim. Na verdade, eu comecei com um espaço cultural. Isso, eu abri um espaço cultural em 2019. Infelizmente, eu tive que fechar por causa da pandemia. Se eu não me engano, em 2021 eu fechei e abri o estúdio. Na verdade, em 2020 eu já tinha aberto esse estúdio, só que ele estava acoplado no espaço cultural, porque eu tinha uma salinha lá em desuso que eu usava para dar aulas de interpretação para TV para os atores. Então, como estava em pandemia, estava essa loucura toda, eu aproveitei essa sala para montar um estúdio. Como lá já tinha alguma mesa, já tinha algumas cadeiras, e eu já tinha o equipamento, eu aproveitei para fazer o meu podcast, Garcês Podcast. Se inscreva no canal. Se inscreve lá. Já aquele merchanzinho. Então, assim, o que aconteceu? Eu montei o podcast e comecei a convidar amigos, pessoas, né? Então, o primeiro podcast do estúdio foi o seu. Sim, e claro, obviamente, eu tomei como referência o podcast que iniciou tudo isso lá em São Paulo. Eu achei um formato bacana. O Flow. O Flow. E como aqui não tinha, aí eu falei, poxa, interessante, vou me basear pelo Flow e vou seguir esses passos também, né? Já que tinha todo o equipamento para poder começar. E assim foi, né? Eu chamei um amigo meu, Rafael Esperduto, ele é músico, e ele me forneceu também um trecho da música dele para poder colocar na minha vinheta, e tanto que ele foi o primeiro convidado, né, do podcast. Então, e assim as coisas foram acontecendo aos poucos. Só que, olha só que interessante, quando eu abri aquele espaço chamado estúdio dentro do espaço cultural, eu montei algo para mim, né? Que era para dar um movimento até o próprio espaço cultural. Até para o espaço cultural, de certa forma, dar uma movimentação ali dentro se terminasse a pandemia naquele mesmo ano, o que não aconteceu. Aí me indicaram, né? Um amigo meu que foi entrevistado, Miguel Marques, me indicou um jornalista que é da Rádio Tupi, que também estava com essa ideia de fazer um podcast. Então, a gente entrou em contato um com o outro, ele gostou do espaço, e ali se instalou, que hoje é o Charla Podcast, né, com o Betão e o Cantarelli. Que hoje está num outro local com o estúdio próprio deles. Exatamente. Aí o que aconteceu? No início de 2021, eu tive que fechar o espaço cultural e eu aluguei essa sala para montar o estúdio definitivo, onde, na verdade, esse estúdio não é só podcast. Ele também serve para criadores de conteúdo, né? Ou videoaula, próprio podcast, cursos online, enfim, qualquer criação e produção de conteúdo para a internet, eu faço aqui no estúdio. Além dos outros serviços agregados, né? Editar, sim, produzir, exatamente. Tudo mais. Exatamente. Então, porque eu me lembro que quando eu cheguei aqui com o Gravata, né? Quando a gente fechou a parceria para trazer o Gravata para cá, você tava meio que... Tinha parado o teu podcast, tinha uma galera com estúdio, mas tava meio assim nebuloso e tal, e parece que de lá pra cá a coisa aqueceu, né? Aqueceu, começaram a procurar mais estúdios de podcast, é uma impressão minha, porque eu tenho visto muitos estúdios novos surgindo no Rio. Sim. E quando eu comecei lá em agosto do ano passado, tinham pouquíssimos estúdios no Rio. A maioria era São Paulo, São Paulo, São Paulo, tanto que eu cheguei a cogitar de ir para São Paulo gravar o podcast lá e voltar, porque o custo seria quase o mesmo. Sim. Entendeu? Não vou contar o tempo, né? O estresse de ir para São Paulo e voltar. Mas em termos de custo, se eu fosse de ônibus para São Paulo,
né? Porque Rio-São Paulo a gente tá falando de 6 horas de busão. Se eu fosse uma noite dormindo no ônibus, gravasse e voltasse, ou dormisse uma noite lá, o custo ia ser, mais a locação do estúdio, ia ser quase o mesmo custo de que quando eu comecei a alugar estúdio aqui. E tinham muito poucos estúdios aqui. Agora eu tô vendo crescer. A impressão minha ou tá crescendo mesmo? Sim, é um mercado que está em expansão, né? Tá crescendo cada vez mais aqui no Rio, né? Eu não vou falar por outros estados, mas eu me considero o primeiro estúdio aqui no Rio de Janeiro voltado realmente para isso. Até porque naquele tempo eu não conhecia ninguém que estava montando estúdios voltados para podcast. Eu sabia em São Paulo. Você mas montou aqui no quando? Rio, não. Foi quando que você começou a alocar? Outubro de 2020. Pois é, eu acho que não tinha, porque quando eu comecei a procurar em julho de 2021, eu só encontrei 2 estúdios prontos para podcast. Existiam nesse estilo aqui. Para esse nicho. No estilo Flow, estilo Podpah, estilo que estava Sim. acontecendo no cenário em São Paulo. Existiam vários estúdios de música, tanto que o primeiro estúdio onde eu gravei, lá do Rodrigo, era um estúdio de música, não estava totalmente preparado para podcast, eu tive que colocar mesa lá, eu tive que levar cadeira, eu tive que preparar mais ou menos o cenário. Ele tinha as câmeras e tudo mais, mas ele nunca tinha feito podcast lá. Tanto que agora eu vejo ele fazendo produzindo outros podcasts lá, porque abriu a cena para ele também. Começou com a gente, a parceria evoluiu, surgiu a minha parceria aqui contigo, que foi mais interessante pra gente. A gente veio pra cá, mas ele continua lá, tá tocando o barco dele lá, graças a Deus, tá indo bem. Mas não tinha, cara, eu acho que não tinha. Acho que só tinham 1 ou 2 no Rio que faziam estúdio pronto para podcast. Que foi uma loucura, porque na verdade, assim, é muito engraçado essa questão dentro do empreendedorismo, porque na verdade a gente, nesse caso do podcast, eu pensei em montar um estúdio pro meu podcast, né? Tá ali entrevistando pessoas e tá nessa posição, gente, de entrevistado, pô. É muito legal, né? Outra coisa. Tô podendo agora, tô brincadeira. Então, assim, não foi tô acostumado a fazer perguntas. Agora não ficar foi respondendo. proposital, então, virar um estúdio para locação. Não foi proposital, foi uma coisa que realmente aconteceu. Eu montei esse estúdio pro meu podcast. De repente, teve esse contato, né, com o Miguel Marques, em relação ao Beto Júnior, né, que hoje é o Charla Podcast. E nós entramos em contato, ele estava interessado no estúdio, porque parece que ele não tinha recursos, que realmente é muito caro para começar, não tinha recursos para iniciar o podcast deles. Aí nós criamos essa parceria, ele começou a alugar o estúdio e nós aí começou o Charla Podcast e vislumbrou aí aquela lampadazinha, né? Acendeu, eu posso fazer isso, alugar para outras pessoas também. E abriu esse caminho. Aí nós viemos para cá, para esse local novo que nós estamos hoje. Eles vieram juntos, né? Eles ficaram aqui, se eu não me engano, nesse estúdio eles ficaram, se eu não me engano, me corrige, 3, 4 meses. Eles conseguiram patrocinadores, né? E eles agora estão com o próprio estúdio deles e estão voando aí, estão com mais de 100k. Então, assim, de inscritos, já até ganhar plaquinha do YouTube. Então, para mim, isso é fantástico, ver aquela galera toda começando, no início, empreendendo. Do zero. E hoje, em 1 ano, pouco que eles têm de canal, já tem mais de 100k de inscritos, né? E decolou. Decolou, é muito bom. E, de certa forma, é um case de sucesso do estúdio. E você acabou voltando com o teu podcast agora, que você vai lançar de novo o teu podcast. Não é o teu estúdio, o estúdio está aqui. Não, o estúdio está aqui. O teu podcast. Por que você parou o podcast? Foi por causa da dinâmica de locação e tocar o podcast sozinho? Sim. O que foi que aconteceu? Excelente pergunta. E principalmente para quem está começando agora. No meu caso, né, quando eu iniciei meu podcast, eu comecei em outubro de 2020, assim, junto com o estúdio. Só o que acontece? Eu não tinha equipe, não tinha ninguém para me ajudar. Então, como eu já tinha uma habilidade em editar vídeo, fotografia, filmagem, né, também sou formado em comunicação social, jornalismo, então, assim, já tinha um conhecimento da área, né, resolvi fazer a coisa sozinho, Ricardo. Então, assim, era eu aqui, por exemplo, eu estava produzindo, chamava os convidados, agendava com os convidados no dia da gravação, produção. Chegava um pouco antes, ajeitava as 3 câmeras e era uma loucura, porque a minha câmera do convidado ajeitava na hora, a central já era certo. Agora, a do convidado, a minha, quer dizer, eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que ir na câmera, focar,
voltava, aí a telinha eu virava ao contrário, né? Aí ficava, não tá legal. Aí eu ia lá, aí voltava. Tudo sozinho. Tudo sozinho. Se desse um pane no som ali, na câmera, você tava aqui gravando, você não tinha ninguém auxiliando lá. Não, ninguém. E áudio era assim, eu ia lá, pegava o microfone, levava, testando, e escutando lá. Testando. Ah, tá tudo ok. O convidado tá ok. Quando o convidado chegava, eu testava com ele. E foi assim que começou. E assim até hoje. Então, assim, em 2020 eu comecei com esse podcast, com o Garcês Podcast. Se inscreva no canal, compartilhe e deixa aquele like. Então, assim, aí ficou muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Sendo que eu que edito os vídeos também. Que é uma das coisas que mais dá trabalho pra fazer. Muito trabalho, Ricardo. Muito trabalho. É papo de 5, 6 horas editando vídeo de 1 hora. Vídeo 1 hora, 1 hora e 20. Então, você sabe muito bem que você edita o seu eu edito do Gravata aqui, eu levo um dia inteiro. Um dia inteiro de expediente, tranquilamente, sem parar. Eu que não tenho tanta prática, eu levo aí umas 10 horas editando cada episódio desse. Sim. Se eu pegar sem parar. Como eu não pego sem parar, porque eu não tenho esse tempo disponível, às vezes eu levo 2, 3 dias para editar um episódio. Tanto que hoje, se eu quisesse fazer 2 episódios por semana, eu não daria conta mais. Eu precisaria ter alguém para editar. Sim. No começo, a gente tinha um cara que fazia edição. Só que aí, galera, todo projeto que começa pequeno, a verba foi ficando curta, e aí eu aprendi a editar e comecei a editar, até que a coisa ande mais. Não é que tá ruim, não, tá bom, mas não se paga. Assim, sendo bem claro para você, se você chegou até aqui para entender como que se monta um podcast, como é montar um podcast, muita gente monta na ilusão, e você pode me corrigir, de que a coisa vai virar em 1 mês, 2 meses. Claro, se você for um cara da Globo, famosão, que já tem uma legião de seguidores, pode ser que vire no primeiro episódio. Mas se você é um mero mortal como eu, como o Rafael, que somos pessoas que não somos parados para tirar selfie na rua toda esquina, vai levar um tempo para ganhar audiência. E esse tempo, provavelmente, você vai ter que ter um patrocínio ou você vai bancar do seu bolso. Sim. Então, a gente está conseguindo manter aqui com um misto de patrocínio, ora uma grana e tal, mas as coisas não viram tão rápido. Está crescendo, mas é muito trabalho, galera. Para você que está assistindo aí, não é fácil. É editar, é produzir. Aí tem a produção atrás da câmera aqui, tem convidado para chamar. Fala um pouquinho dessa dinâmica. Aí, mano, só para você voltar. E aí você começou, ficou difícil de você tocar sozinho. Tava dando muito trabalho. Então, assim, tava dando muito trabalho, uma loucura. E eu ainda não tinha essa prática de podcast, porque estava sendo a primeira vez. Então, como eu fazia com os convidados? Eu convidava numa semana, gravava na mesma semana, para estar no ar na semana seguinte. Só que era uma loucura, porque na semana seguinte já estava no ar, já tinha que chamar outra pessoa. Já tem que fazer o próximo. Ainda bem que eu dei sorte que meus convidados sempre foram gente fina comigo. Então, assim, eles cumpriam o horário e tal, etc. Então, assim, mas se desse algum problema posteriormente, ia ser meio complicado chamar outra pessoa e etc. Então, assim, aí eu parei, se eu não me engano, no início de 2021, em janeiro. Aí eu dei uma parada. Aí, em 2021 eu resolvi voltar com o podcast. Aí eu voltei no mesmo formato, com a mesa, televisão, mas com outras ideias, de ter um convidado fixo, que foi a Patrícia Couto, o Miguel Marques, quem me indicou o Charla, a gente entrevistando o pessoal da comédia, e com ela a gente falando sobre saúde. E passou assim, no meu podcast passou algumas pessoas bem, bem bacanas, como convidados, e um convidado surpreendente, por não ser artista nem famoso, mas foi um vídeo que me deu uma maior visualização, que foi com o Marcelo, que era empresário. Ele tinha o Calabouço, uma empresa chamada Calabouço, que era um local de rock onde tinha bandas de covers tocavam ali, bacana. Hoje o Calabouço ainda existe. Garagem, uma banda de garagem. Isso. E, cara, ele tinha um público fiel e deu uma visibilidade pro canal, assim, incrível. Pô, legal. E foi muito legal. E foi um papo super emocionante. E os comentários no vídeo... Te cortando só pra corroborar, porque já que a gente tá fazendo um podcast pra quem pretende fazer podcast, ou explicando o que é um podcast, às vezes a gente fica muito preocupado de trazer pessoas famosas pra ser entrevistado, e o cara que não é famoso, às vezes ele traz mais audiência orgânica pro podcast do que o famoso. Sim. Primeiro porque ele se esforça mais em divulgar. O famoso, ele não divulga às vezes. E qual é o pensamento? O cara é famoso, então eu vou trazer ele no podcast, o nome dele vai trazer audiência pro podcast. Nem sempre. Porque vai ter outros podcasts que já estão com acesso gigante, que tem episódio com esse mesmo cara, e aí quando pesquisar o nome lá do cara, vai aparecer esses na frente.
E já cara que não é famoso, quando você coloca o episódio dele no ar, não tem nada. Não tem nada no nome dele, e aí vai aparecer de cara e ele vai divulgar. Então, às vezes, nem sempre o cara mais famoso é o que vai dar mais resultado para um podcast que está começando, para um cara que não tem audiência. Outro fator é que, às vezes, o cara é famoso, mas o papo do cara é chato. E o convidado não famoso tem um puta papo agradável que prende atenção. Sim. Então, tudo tem que levar em consideração. Muita coisa. Então, só voltando aqui para concluir a ideia. Em 2021, aí foi o mesmo esquema de trabalho. Galera, não é fácil. Ter um podcast não é fácil. Ainda mais se você está sozinho. Aí, quem tem equipe, por exemplo, o Charla, eles começaram com uma equipe por trás. Ele tinha um editor, ele tinha 2 produtores, tinha o cara do áudio, tinha os dois, né, que já eram de rádio. Claro que não desmerece nada, porque foi um trabalho muito árduo deles e foi super conquistado. Mas aí divide o trabalho, né? O cara da produção se preocupa em convidar, chamar o convidado. Agora, fazer sozinho, como a gente faz, é complicado. E no meu caso, não tem ninguém atrás da câmera, não tem ninguém no áudio. Não, verdade seja dita, eu não faço 100% sozinho. Sim. Tem a parte da arte, que é a Leca e o Felipe que cuidam pra mim. O Felipe é meio que produtor geral do projeto. Mas a grande parte do trabalho acaba ficando comigo. Sim. Entendeu? A thumbnail, sou eu que... Enfim, faço tudo. Então, o Mika meio que me deu uma cansada também. E agora, tô voltando de novo. Assim, agora a tendência é nessa nova fase com um novo cenário, né, novas propostas e com um tempo mais curto, até por causa da edição também, que facilita um pouco em relação a tempo, né, fixar alguns convidados como se fossem colunistas, trazendo assuntos diversificados, para não ficar preso no quem a pessoa é, e sim que ela pode colaborar com quem está assistindo. É uma outra proposta. A minha proposta hoje é essa. Não quero saber quem é a pessoa, né, se ela é famosa, se não é. É o assunto que ela vai abordar. É um assunto pertinente, né? E principalmente para poder colaborar e ajudar as pessoas que estão assistindo, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem alguma dúvida, tem alguma questão, e aquela entrevista, aquele bate-papo, pode sanar algumas questões daquela pessoa. Mas serão papos que estão no hype do momento, ou você vai pegar assuntos relevantes para a sociedade? Tipo, sei lá, um médico, um terapeuta, um massagista, vai falar de um assunto, sei lá, assunto do momento, guerra da Ucrânia, ou algo parecido que está acontecendo, a notícia da semana. Sim, o foco principal é trazer assuntos relevantes e com qualidade, e que realmente possa levar informação de qualidade para quem está assistindo. Mas, assim, notícia, nesse caso, guerra na Ucrânia, Sim. Posso aproveitar? Posso. Talvez até sozinho. Não tem convidado. Posso dar notícia aqui e falar sobre a notícia. Conversar sobre o assunto. Com um próprio inscrito no canal. É uma ideia. Né? Não pensei sobre ainda, mas, assim, a ideia é levar informação para o público. Que, na verdade, os podcasts... Os podcasts raiz, né? O verdadeiro podcast, né, de áudio, eles começaram muitos assim, né? É uma pessoa só comentando sobre assuntos ou temas sozinho. O cara sozinho. E quando muito ele trazia um convidado, mas o convidado não era para corroborar com o assunto, não era a estrela do episódio, né? Como a gente está fazendo aqui. Eu sou o host e você está sendo o convidado. Você é a estrela aqui hoje. Não. Tá? No gente, podcast. Isso aqui é suco de laranja. Abacaxi. E é engraçado que a gente está aqui conversando. E quando ele está gravando aqui o Gravata Amarela, e por favor, se inscreva no canal do Gravata Amarela. Gravata Amarela Podcast. Deixa aquele like, aí aproveita e vai lá no Garcês Podcast também e dá aquela força. Mas, suco de laranja. Mas assim, eu tô aqui batendo papo com você. Essa garrafa de suco de laranja é um pouquinho diferente. Já entregou. Ela é concentrada. Concentrada. Se bem que a minha laranja estava aqui, mas tudo bem. É porque você tá devagar e eu quis te ajudar. Tá, entendi. E é engraçado que eu tô aqui, a gente vai se afastando do microfone, aí o que eu faço, às vezes eu tô atrás da câmera, vai pra frente, e eu tô me afastando aqui, eu nem tô percebendo. É porque agora tu tá na casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Exatamente. Tá na função, tá fora da função. Exatamente, então vamos bater aqui. Vamos lá, de nosso novo. Suco de laranja. Brindar. Aí qual foi a pergunta mesmo? Eu nem sei mais, eu não fiz pergunta. Tá bom, mas a gente tá falando bate-papo, não é uma entrevista? É porque eu tô acostumado com entrevista. Não, você tava falando de como foi a volta do teu podcast. Sim, que você tinha parado por falta de tempo e tal, e que agora você tá com uma nova proposta. Sim. Isso eu já respondi. Sim, então paramos aí. Vamos puxar outro assunto. Eu acho que já respondi. Deixa nos comentários. E como
começou, de fato, a locação de estúdio virar um negócio principal para você? Eu não sei se hoje é o seu negócio principal. Eu sei que você dá aulas de teatro aqui no mesmo espaço, e você ainda tá meio com produção cultural e tal, porque tu é formado em teatro... eu tenho formação. Você é um dos caras que tem mais formação que eu conheço. Fala aí. Hoje eu tô na 5ª faculdade. Mas, assim, tenho graduação em Educação Física, trabalhei com Educação Física há 17 anos. Jornalismo, Comunicação Social foi minha 2ª faculdade, com foco em jornalismo. Depois foi Pedagogia, Teatro. Né? O teatro foi uma coisa meio doida, porque o teatro eu estou me formando agora. Estou no finalzinho já da faculdade. E já engatei em marketing na faculdade. Mas o teatro foi meio doido, porque eu já era ator desde 2007, já com registro, né? Porque eu fiz curso técnico e tal. Aí, como eu já tinha graduação, eu fiz pós-graduação em direção teatral na Cal, e depois cinema na Estácio. Cal é do Laranjeiras. Isso, Laranjeiras. Não, tem na Glória, foi na Glória, que ali é a faculdade da Casa de Arte de Laranjeiras. Aí tem na Glória e tem em Laranjeiras. Aí eu fiz direção teatral ali e cinema na Estácio. Aí eu pensei, poxa, tá faltando um meio. Aí resolvi fazer a faculdade de teatro e licenciatura. Né? Eu tô me formando agora, mas já engatei na 5ª. E hoje teu negócio principal é o estúdio e o teatro. São os 2 negócios que você tá tocando. Sim, hoje meu negócio principal é o estúdio. É o estúdio e o teatro vem em seguida. Né? Então, acabou que o estúdio virou teu carro-chefe de trabalho. Hoje é meu carro-chefe. Cara, é impressionante, né? Os caminhos que... Porque, assim, se a gente for falar de empreendedorismo, tem 2 tipos de empreendedor. O cara que empreende por oportunidade, ele vê uma oportunidade de mercado, empreende. E tem o cara que empreende por necessidade. Vou te dar o meu caso, só para ficar claro para a audiência. Eu fiquei sem emprego, entre aspas. Eu não estava muito feliz onde eu estava e tal, eu virei PJ, eu trabalhava, ao invés de CLT, eu emitia nota pro patrão e comecei a pegar uns clientezinhos por fora, na área de informática. Então eu fui um empreendedor por necessidade, não por oportunidade. E o cara por oportunidade é o cara que ele vê um negócio no mercado e fala, cara, isso aqui pode ser um negócio, como por exemplo, estúdio de podcast. Tá começando a ter vários podcasts, tem poucos estúdios para alugar, vou investir nisso, vou montar um estúdio. Empreendedor por oportunidade. Você foi mais ou menos por oportunidade. Foi. Né? Porque aconteceu por um acaso, mas aconteceu porque você quis aproveitar um espaço. E acabou virando teu negócio principal. Sim, simplesmente aconteceu. Mas a essência do empreendedorismo já estava comigo desde a minha infância. Você falou que você já queria desde pequeno, Sim, falava para sua mãe que... Minha mãe pergunta, sabe aquela coisa de mãe, você quer ser o quê quando crescer? Eu falava, não quero ter chefe. Caramba. Ou seja, intrinsecamente já era um mini empreendedor. Eu já queria ter um negócio, mas claro que com 6 anos de idade eu não vou entender dessa forma. Mas assim, eu comecei a trabalhar em academia, né, em academia na Tijuca, que é um bairro aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e como estagiário, em seguida eu fui contratado, fiquei nessa academia por 17 anos, mas ali mesmo me ensinou muito sobre empresa, porque eu cheguei até a fazer uma pós em marketing, que eu não concluí, mas eu absorvi muito conhecimento, por isso que hoje eu escolhi a faculdade de marketing, para ter esse conhecimento a mais, né? Só que ali eu comecei a atuar como personal trainer. E, de certa forma, o personal trainer é você S.A. Você tem que fazer teu marketing, teu comercial, tudo. Então, quando eu comecei como personal trainer, eu comecei muito novo, eu tinha 20 e poucos anos. Mas, assim, ali eu fui aprendendo no acerto e no erro. Em relação a contrato, em relação a pagamento, já levei bolo de... É bolo que fala? Pagamento? Tomou uma volta. Tomei volta. Sendo bom carioquês aí, tomou uma volta. Tomei a volta. É papo assim, porque o que aconteceu quando eu tomei volta foi... O que aconteceu? Quando eu comecei com personal, eu dava o serviço, eu vendia o serviço, eu atendi o cliente e ele pagava no final. Só que teve 2 casos que a pessoa não pagou e sumiu, né? Sumiu de vez, né? 2 meninas, enfim, sumiram, mas ok, mas me ensinou muito, sabe, Ricardo? Porque o erro nos ensina muito. Então, a partir dali, resolvi contrato. É por isso que tu me cobra antes hoje, né? Pra pagar estúdio. Lógico, fica a dica, hein? Fica a dica, hein? Então, a culpa é sua, moça. Você não pagou a sua aula. Moças. Moças, vocês não pagaram o seu personal trainer e eu que estou pagando agora. Por vocês, entendeu? A gente vai aprendendo, velho. Aí é contrato, paga
e depois serviço. E funcionou perfeitamente. E todos os meus alunos naquela transição aceitaram a ideia. Então foi muito bacana, porque eu sempre tive muitos alunos, né, como personal trainer. Então, assim, nessa transição, os alunos ali acabaram virando amigos. Então eu expliquei toda a situação para eles, eles aceitaram essa, como posso dizer, reversão, né? Pagar para fazer. Sim. Né? Então, e ter a garantia de que eles iam receber, né, o serviço. Foi um projeto piloto de empresário que hoje você tá vendo que aquilo lá te ajudou, não agora. Mas muito. Uma dúvida que deve ser da maioria das pessoas que tem interesse em ter um podcast ou montar um podcast, se a gente seguir os caras aí do mercado que bombaram, o Flow, por exemplo, eles seguiram um caminho de ter estúdio próprio e de ter outros projetos dentro do estúdio, só que eles não alugam o estúdio, eles são sócios dos projetos. Sim. Então, ao contrário, eu não vou revelar aqui como que é a nossa parceria, mas a gente tem uma parceria comercial aqui do Gravata Amarela com o teu estúdio. Porém, tem estúdios que o cara não aluga o estúdio. Ele entra de sócio no podcast que vai começar no estúdio. Como que tu tá trabalhando aqui? Tu tá aberto a esse tipo de proposta? Por exemplo, o cara tá aí assistindo, ele quer montar um estúdio, mas ele não tem grana para investir. Você te interessa esse tipo de projeto? Analisar se o projeto é bom e entrar de sócio esperando ganhar no futuro. Ou não, teu foco é a alocação. Sim. Hoje meu foco é a alocação, mas eu não me fecho em absolutamente nenhuma proposta. Nenhum tipo de proposta. Nenhuma. Porque assim como eu comecei, eu acredito em pessoas que realmente queiram isso, acreditam no seu projeto e queiram realmente desenvolver esse projeto. A gente teve oportunidade no Gravata, logo no começo, de ir para um determinado estúdio, onde ele seria sócio 50-50, ele teria 50% do Gravata e a gente não pagaria estúdio. O estúdio era com ele, gravação, edição, toda essa parte ia ser com ele. E eu não quis, na época. Porque já tinha um... Aí é muito pessoal. Pra gente, a gente analisou, olhou e falou, não, agora não. Se algum dia a gente achar que vale a pena, mas agora não. Então, pra mim, não me interessa. Eu não sei se futuramente o Gravata estourando e tendo um estúdio maior, se de repente eu não entraria de sócio em outros podcasts como esse. Então, não é uma proposta que desagrada, mas para cada um é um caso, né? Sim, hoje não, todos que estão aqui com você são... Hoje todos alugam. É alocação. É alocação e eu faço meu próprio podcast, eu S.A. Assim, eu sozinho, não tem ninguém por trás das câmeras, sou eu e ponto. Né? Assim, não que eu não queira ninguém trabalhar comigo, não é isso, é por falta de pessoas realmente comprometidas no nosso projeto. Você tocou em outro ponto. Comprometimento, Ricardo, é muito importante. Quando a gente faz uma sociedade ou parceria, eu acho que o comprometimento ele é essencial para qualquer negócio. E principalmente a clareza, a comunicação e a sinceridade no que realmente as pessoas que estão envolvidas nesse projeto querem. Isso é muito importante. Então, achar uma pessoa com a mesma sintonia, a mesma energia, o mesmo objetivo, a mesma meta, as mesmas metas, isso é muito complicado. Né? Ainda mais quando não rola dinheiro inicial. É uma parceria, é algo para o futuro. É algo que ainda ninguém está ganhando dinheiro com isso ainda. É algo ou a médio e longo prazo. Então, esse comprometimento sem estar rolando pagamento, grana, é complicado. Né? Então, assim, ainda mais se tratando de agora pronto para ser cancelado. Bem, gente, eu vou falar, estou no meu... Seja sincero. Vou ser sincero, estou no meu lugar de fala porque eu sou carioca. Mas, não estou dizendo que todos os cariocas são assim, mas os que passaram na minha vida, infelizmente, né, foram dessa forma, sem comprometimento com horário, ou com garra, ou determinação naquele projeto. Infelizmente, o carioca, não generalizando, estou falando de que passaram pela minha vida, né, foram assim comigo. Agora, nesse quesito, o paulista está muito na frente. É isso que eu ia falar. Será que é por isso que o paulista tá dando super certo os podcasts lá e aqui a gente não tem nenhum podcast ainda de nome, de vulto, como Podpah, como Flow? Cara, eu acho que o Flow, ele apesar de ele ser não uma cópia, né? Mas eles pegaram a ideia do Joe Rogan, né? Não sei se pronunciei. Gente, meu inglês não é muito bom, não, tá? Joe Rogan, meu inglês
Mas o importante é você se inscrever no Gravata Amarela e no Garcês Podcast. Isso eu sei Sim. pedir muito. Mas assim, Joe Rogan, eles colocaram lá, viram aquele modelo, viram que aqui no Brasil não tinha esse modelo e trouxeram para cá. Por mais cópia, entre aspas, que tenha sido, Sim. né? Agora todo geral está copiando É o um Flow. modelo de negócio. É um modelo de negócio, mas hoje eu percebo que o Flow, né, eles tiveram outras ideias em relação ao Joe Rogan lá, ele com ele mesmo. O Flow hoje, pelo pouco que eu sei deles, né, eles, como você falou com propriedade, eles hoje estão fazendo parcerias com outros podcasts, né, meio que associado, sei lá, sócio, e estão desenvolvendo o projeto deles. Né? E hoje eles cresceram muito. Sim, eles têm uma casa gigante lá, com um estúdio enorme muito. e tal. E eu acho que o mais legal disso tudo, Ricardo, não é só o fato de eles terem crescido, é eles terem tido filhotes, que nem a gente aqui. Sim. Terem dado uma ideia, e a partir dessa ideia, a gente, né, nós como empreendedores, e tantos outros podcasts que estão por aí, pegou essa ideia e vamos fazer a mesma coisa. Uma das paradas, assim, e aí não vou falar que no outro estúdio onde eu tava isso era um problema, não era. Mas para quem trabalha com podcast e loca estúdio, para nós, contratantes de estúdio, e que quer montar um podcast, cumprir horário é um negócio primordial. Porque você tem o espaço, o estúdio vai ser usado por outras pessoas, se você atrasar, você atrasa o cara que vem depois de você, o profissional ele tem que acender a luz, ligar o ar-condicionado, iluminação, câmera, a bateria da câmera ela tem tempo, então o tempo é primordial. Quando o convidado atrasa, quando o convidado falta, por exemplo, se eu alugo o teu estúdio aqui, quarta-feira tá o horário. Se o convidado chega uma hora depois, eu tô pagando uma hora a mais de estúdio, porque o cara atrasou uma hora. E o convidado, às vezes, não sabe que a pessoa tá alugando o estúdio. Acha que o estúdio é dela, e nem sempre. Sim. E nem sempre. Eu aviso, né? Geralmente eu falo, olha, o estúdio é alugado, eu tenho tais e tais datas e horários. Aí, geralmente eu marco meia hora antes, considerando que o cara atrase meia hora, eu ainda tô no horário aqui eu com você, estúdio. Mas se o cara atrasa uma hora, me quebra, me arrebenta. Porque eu não posso também te prejudicar o estúdio. O estúdio tem um funcionário, tem a luz, tem o ar-condicionado. Se o meu convidado furou, o dono do estúdio não tem nada a ver com isso. Eu não posso simplesmente falar, não, ok, hoje a gente não grava, vamos usar esse horário semana que vem. Não vamos, o horário perdeu, pagou, não gravou, perdeu. Então, essa questão de horário é muito preocupante. É um investimento seu. É um investimento de quem aluga. E o convidado, de certa forma, mesmo não sendo alugado, tem que entender isso. Porque a pessoa disponibilizou... Cara... Tempo e grana. É assim, tem aquela lógica, né? Time is money. Hoje, eu penso o seguinte. Time is life. Tempo é vida. Então, assim, se eu estou comprometido aqui com você, conversando, tendo esse bate-papo com você, isso aqui é vida. Isso é um tempo que nunca não vai mais voltar mais. Não volta. Isso é muito mais importante do que qualquer tipo de dinheiro. Claro que dinheiro, né, a gente sabe como funciona, mas, cara, é vida. Então, quando a pessoa ela se compromete com você, ou quando a pessoa marca com você, ou chega atrasada por qualquer motivo, se não for grave, enfim, e você ou convidou ela para o seu podcast e ela não vai por algum motivo, cara... Isso eu acho que é o supra-sumo de respeito com o seu tempo de vida que você separou para ela. E agora, Ricardo, quando você tá aqui gravando, eu sempre como essa jujuba. E eu tô sendo entrevistado até agora. Eu não comi nenhuma jujuba. Agora eu vou comer jujuba. Você quer? Já que a gente tá num papo de... Gente, eu sou ator, tá? Eu vou pirando aqui. Os calos do podcast, né? Já que a gente falou aqui de alguns calos, algumas dificuldades de quem tem um podcast... É legal a gente falar de coisas que são importantes, né? O que você considera mais importante para um produtor de podcast para a coisa acontecer? O que você acha que são pontos importantes? Eu sei quais eu acho importante, mas eu queria que você dissesse quais... Você tem mais experiência do que eu, porque você já passaram vários podcasts na tua mão. E tem gente produzindo podcast com você. E diferente do Gravata, que você não faz a produção, você dá um pitaco e tal, mas a produção é nossa... É diferente que eu sei que tem podcast aqui que a produção é sua. O cara só chega aqui e traz o entrevistado dele, mas você produz tudo. Diz onde tem que botar a câmera, enquadramento, tudo, dá pitaco na conversa, para quando tem que parar e tal. Porque a ideia do estúdio também não é só alugar. Porque se for só alugar, pegar o dinheiro e sento ali nos bastidores
e acabou, cruza o braço. E a pessoa que se vire. Não. Aqui a proposta é realmente ajudar criadores e produtores de conteúdo desde o seu início. Então, se a pessoa ela vem aqui sem esse conhecimento de câmera, ela certamente vai ter a minha ajuda também. E não vou estar cobrando absolutamente nada por isso. Claro. É um plus, né? É um plus. Agora, o serviço de edição de vídeo, é claro que isso demanda um tempo e eu cobro a parte. Né? Então, assim, mas quando a pessoa está iniciando, eu sempre fico ali, tento ajudar no áudio, na câmera, né? Ou então, se a pessoa quiser que eu produza o podcast dela, aí já é um outro assunto. Produzir é outra coisa. E te respondendo a sua pergunta, acho que é uma palavrinha mágica. Planejamento. Tem que ter planejamento. Sem planejamento. Tem que planejar, estar comprometido com o que você está fazendo. Acho que comprometimento é muito importante, né? E saber qual é o seu foco. O que você quer com esse podcast, né? Porque às vezes a pessoa... Isso é igual o ator, né? Tem muitas pessoas que começam teatro porque querem ser famosas ou antigamente queriam ir para a Rede Globo fazer alguma novela. Só que não é bem assim que a banda toca. Eu acho que há algo muito maior do que tá numa novela, por exemplo. Eu acho que tem que ter um propósito maior. Então, quando, por exemplo, meu propósito é ter um podcast, eu entendo isso como veículo de comunicação, onde tem uma responsabilidade com quem está me assistindo, né? Independente se eu tô com suco de laranja ou não. Sim. Mas, assim, eu tenho uma responsabilidade aqui comunicacional, de passar algo para alguém. Então, a partir do momento que a pessoa, por mais que não seja jornalista formado, não importa. Isso aqui é um veículo de comunicação. Aqui tem que ter uma responsabilidade, né? Então, eu vejo isso como um ponto importante da pessoa pensar. O que ela quer? Qual o propósito dela querer o podcast? Tem pessoas que abrem podcast não só para serem famosas ou monetizar no YouTube. Às vezes, é um complemento do seu negócio, do negócio que já existe. Sim, pode ser uma forma de fazer marketing. É uma forma de fazer marketing. Porque eu gosto de aparecer mesmo. Adoro aparecer, gente. Eu sou de Gêmeos, adoro aparecer. Cara, assim, eu gosto muito de entrevistar pessoas, de conversar com pessoas, mas tô adorando ser convidado. Tem jujuba, tem suco de laranja, é muito bom. Eu não sei. Tem a sua inscrição no Gravata Amarela. Isso. Sem hipocrisia, eu adoro aparecer, gente. Quando eu palestrava, o pessoal falava assim, Ricardo, você é muito amostrado, você adora aparecer. Eu falava, gente, se eu não gostasse de aparecer, eu virava monge. Eu não virava palestrante. Não. Nem apresentador de podcast. Entendeu? Eu gosto de aparecer, vou fazer o quê? O importante é você fazer o que você gosta. Assim, tem uma frase de um músico que eu curto muito, que é o Bruce Dickinson. Tem uma frase do Iron Maiden. E ele tem uma frase seguinte. Não sei se eu vou lembrar exatamente a frase, mas ele fala que o importante é fazer o que você gosta. Porque se fosse só para ganhar dinheiro, era melhor ser bancário. Sim, e nem ganha tanto dinheiro assim, dependendo do bancário. No caso, eu acho que ele se referiu a ser dono do banqueiro, banco. Talvez. O banqueiro, sim. O bancário é CLT. O que eu vou falar um pouco do que eu acho importante para um podcast, para quem pensa em montar um podcast. Então, vamos lá, vamos inverter isso aqui. O que você acha de abrir um podcast? Quais são os pontos importantes para ter um podcast? Primeiro ponto que eu acho muito importante, talvez eu tenha pecado nisso no começo, é entender que é um projeto de médio e longo prazo. Se você está achando que você vai montar um podcast e vai rasgar de ganhar dinheiro logo de cara, esquece. Não que eu achasse isso no começo. Uhum. Eu sabia que não ia ganhar dinheiro, eu queria fazer algo que aproveitasse o know-how que eu já tinha como palestrante, depois de ter parado de palestrar, que eu pudesse aparecer, mas que não fosse com palestra. Então era, de certa forma, para trazer de volta algo que eu gostava de fazer, que é aparecer para o público, falar com o público, conversar com o público, que não fosse palestra. Então era para eliminar uma dor que eu estava sentindo de ter parado de palestrar. Um pouquinho antes da pandemia eu tinha decidido parar, e aí veio a pandemia, todo mundo parou na marra porque não tinha evento presencial. E eu não era do mundo dos eventos online. Eu até tentei, mas foi uma coisa que não deu certo para mim. Eu era o cara do palco. Igual o teatro, eu era o cara do palco. Não era diferente, né? É diferente. Palco e audiovisual. É o cheiro do palco, o espírito do palco. É outra vibe. Quem sabe que é outra história. E a ideia era fazer isso. Então, acho que as pessoas estão pecando muito, por isso que a gente vê podcast nascer, o cara bota 2, 3 episódios nos streams e desiste. Porque ele acha que com 2, 3 episódios ele vai bombar, vai ser 100 mil views, vai ser 200 mil views,
E não vai. Raras exceções, se você for famoso, óbvio, que você vai bombar logo de cara. Porque você já tem milhares e milhares de Tem seguidores. know-how em outro segmento. Ou você tem seguidores. Sim. Estamos falando de puramente seguidores. O cara tem seguidor pra caramba, ele vai bombar. Caso contrário, não é tão rápido e aí as pessoas desistem. Então ter um planejamento, que você falou bem, entender que não é da noite pro dia e saber que isso aqui não é um negócio que não dá trabalho, dá muito trabalho. O sentar aqui e gravar é a melhor parte. Só que para sentar aqui e gravar tem que ter o convidado, tem que planejar quem é o convidado, qual é o assunto, qual nicho vai ser teu podcast, se teu podcast vai ser de nicho ou vai ser generalizado igual o meu, que entrevista gente de todas as áreas. Tem muito agravante, que a partir do momento que tanto o entrevistado ou o entrevistador tem que ter um cuidado com o que fala hoje em dia. Para não ser cancelado. Porque seu negócio pode fluir e você ter 100k de inscritos no canal, fica a dica. Monark tá aí que o diga, né? E de repente, do nada, por alguma besteira que a gente fale aqui, né? Que a gente considere alguma besteira. Então, por isso que eu falei que é muito importante entender que isso aqui é um veículo de comunicação e a gente tem uma responsabilidade. Sim, com o que fala, com o que traz, o tipo de assunto que você traz. Sim. Até você tem responsabilidade com a sua audiência. Né? O respeito pela sua audiência. Eu concordo com você que isso aqui é um veículo, é uma televisão, cara. Isso aqui é uma televisão. Só mudou o lugar, né? Agora tá no celular. É uma televisão que tá no streaming, que é a nova forma de conteúdo, né, cara? Na verdade, o streaming hoje é a maior plataforma de conteúdo. A TV ficou para trás. Sim. Então, e aí por ser muito fácil para se montar hoje perante montar uma televisão, você tem que ter o sinal, tem que ter a autorização. Cara, um podcast você grava, bota no YouTube e acabou. Tá aberto para quem quiser botar lá. Sim, mas eu acho isso fundamental. Planejamento, comprometimento, propósito, responsabilidade de entender que isso aqui é um veículo de comunicação e a liberdade de expressão, ela existe. Mas, como já foi dito até aqui no seu podcast, né, é uma liberdade de expressão onde tem que ser respeitada as leis do país. Sim. Né? Isso já foi dito no episódio anterior, se eu não me engano. Isso. Né? E dito com muita propriedade. E você que está vendo esse vídeo, veja o vídeo anterior que, tinha uma coisinha aqui nessa mesa, vou olhar para aquela câmera só para ferrar o editor. Editor, olha só, na câmera 2 aqui, na central. Tinha um negocinho aqui, nem apareceu que eu acho que nem apareceu. Agora aparece a câmera aqui apareceu na câmera central, mas bem discretinho. Isso. Então eu vou falar assim, se inscreva, para ferrar o editor, sabe como a gente faz? Se inscreva no canal agora. Isso, filha da mãe. Aí, nessa hora aí, 3 cortes na edição. Não, é só pra galera entender o trabalho que dá muito trabalho. Porque às vezes, isso que eu brinquei agora, eu fico brincando aqui com vocês, porque eu sou realmente assim, tá? Sou extrovertido e falo assim. Mas essa brincadeira aqui que eu faço com vocês, de certa forma, é lúdico, né? Mas para entender que às vezes isso com o convidado acontece. Porque o convidado, se você não orientar o seu convidado, né, antes da produção, ele pode fazer exatamente o que eu fiz. Ele fica perdido. Em vez de ele olhar para cá, ele vai olhar para a câmera que é dele, vai olhar para cá. Então, aqui. Vai olhar para o meio. Aí, na hora de editar isso, meu querido, nossa, dá um trabalho. Além de outra coisa que você falou, como a gente aqui é gravado, não é ao vivo não tem como. O cara falou, já era. Entendeu? Que foi o caso lá do Monark. Eu curto o Monark, eu gosto dele. Eu acho que ele foi infeliz na forma com que ele falou. Ele realmente falou uma besteira gigante. Mas no contexto geral, quando você assiste no contexto geral, momentos antes ele critica aquilo que ele falou que ele era a favor e momentos depois ele também critica. Então, no contexto geral, nem foi tão besteira assim. Mas no corte, aquilo ali foi absurdo. E ao vivo já era. Gravado, a gente tem a oportunidade, às vezes, de orientar também o nosso entrevistado. Sim. Porque às vezes o cara fala uma besteira e não percebe. Sim. E aí, na edição, dá pra você cortar. Cara, já aconteceu isso uma vez comigo. Eu tava entrevistando um músico e, de certa forma, ali ele falou uma coisa que talvez pudesse, não que aconteceu, mas pudesse comprometer o patrocinador dele. Então, ele pediu pra mim, depois que terminou a gravação, ele lembrou, poxa, cara, vocês têm como cortar só essa partezinha, assim, se não te der trabalho, só pra não dar um probleminha com o meu patrocinador, porque eu não sei como ele vai interpretar isso. Não que ele tenha falado besteira. Nem falou, nem eu senti na hora. Mas pode. A gente vai lá e corta. Dá um trabalho? Dá um trabalho. Mas a gente faz isso pelo convidado também. A gente tem que ter esse comprometimento com o convidado.
Sim. O que no ao vivo, como você falou, não tem Não como tem fazer. como. Não Tá tem ali, como. tá ali, já era. É. Né? A vantagem do gravado é esse. Além de que eu, particularmente, gosto do gravado, porque quando você. A edição pode mudar totalmente a dinâmica de um podcast. Sim. Aqueles momentos que o cara fica sem falar, um momento que um assunto, de repente, dá uma barrigada, você pode editar e. Você conversar com o pessoal do chat. Isso. No nosso caso aqui, a gente faz como se fosse ao vivo e não faz muitos cortes. Quase nenhum, Sim. não edita quase nada. Só quando erra no meio, ou faz um barulho diferente aqui, ou esbarra no microfone. Caso contrário, não, a gente faz como se fosse ao vivo. Então, por exemplo, se o editor quiser, por exemplo, encher esse copo aqui... Ele pode encher, dedo, isso. de repente ele vai, ó, Pá, corta aqui, aí tava vazio e aí ficou cheio. faz de conta que ele cortou. Aí vem aqui e tá tava vazio, se Mas lascou. tava vazio, mas aí Acabou o vem suco. Aí vem outro suco de laranja, calma aí. Aí, de repente, ele corta aqui, aí, de repente, vem aqui. Isso. Eu não vou cortar na edição, Isso gente. aqui não vai pro Ele não tá, vai pro ele ar. tá crente que eu vou fazer isso na edição. Vai fazer eu não isso. vou fazer. Vai Aí, de aparecer ele repente, ó, fazendo essa voltou. palhaçada toda aí, essa Ih, patatada. voltou! Olha, tá cheio. Olha, que lindo. Gravata amarela. Gravata amarela. Nunca que eu vou fazer isso na edição. Não vou, gente. Por favor. Me respeite, eu tenho tempo. Entendeu? Não tô com tempo sobrando pra fazer essa palhaçada. Ih, tá cheio. Ops. Igual aquele no Instagram, né? Pá. Mas voltando. Voltando a falar de podcast, uma das paradas que me fez casar com o Garcês Studio, né? De ficar aqui. Porra, tomei um e susto agora. Eu não trouxe. Não trouxe aliança. Não. Nada contra, mas não é. Não é. Não Olha gosto lá, da cor dos seus olhos. Que não vai acontecer Minha muito, esposa não, tá aqui. É. Nem a audiência acredita. Não é. Nada em casa, contra. fala isso não. Olha eu sendo cancelado já. Umas paradas importantes que eu acredito num podcast o horário, a recepção do convidado, como o convidado é recebido no estúdio, se o estúdio tem espaço para o convidado antes de gravar, depois de gravar, se tem um bom banheiro, se tem um bom lugar para o cara sentar, se ele é bem recebido do momento, porque é uma empresa. A forma que o cara é recebido quando ele toca a campainha ou quando ele aperta o interfone, ali já é o momento do podcast pro convidado. Então, isso faz toda a diferença. E aí foi uma parada que aqui eu curti muito. A vibe é boa, o convidado é bem recebido, ele tem um bom espaço para ficar ali antes de começar a gravar e depois que termina de gravar. É meio sem pressa, não tem uma cobrança exacerbada de horário, uma preocupação com horário. Olha, vai passar 15 minutos, vai passar 10 minutos e tal. Claro que a gente tem que cumprir horário. Se o convidado atrasar 1 hora, provavelmente ele não vai gravar, porque eu tenho um horário com o estúdio tem um horário comigo e eu marquei um horário com o convidado. E aí não é crítica para você que já atrasou comigo e deixou de gravar, não é uma crítica direcionada a você. É uma questão de negócio. Eu tenho um horário com ele, eu pago esse horário no estúdio. Se você atrasa, eu pago 2 vezes o horário, porque você não cumpriu o seu horário. Então, nada pessoal. Então, esse entendimento eu não vejo em alguns estúdios. Como a gente já está há um tempo, a gente já conhece outros estúdios, já foi gravar podcast em outros locais, como convidado, ou assistiu a vídeos sobre estúdio, a gente já conhece um pouco de estúdio. Muitos estúdios se preocupam muito em ter uma boa câmera, ter um bom áudio, ter uma boa acústica, ter um bom monitor, uma boa iluminação, mas a recepção do convidado é horrível, o espaço é ruim, não tem um estacionamento próximo, não tem um lugar para o cara estacionar, não tem uma certa segurança. Dependendo do horário que termina para o cara ir embora é complicado, não tem transporte público perto, não tem estacionamento perto. Tudo isso, para você que quer gravar podcast, é importante na hora de você procurar um estúdio. Se é bem localizado, se tem transporte público. Nem todo mundo quer andar de carro mais. Mesmo que venha de Uber. Tem lugar para parar? É próximo. É escuro? É perigoso? Vou gravar até... O podcast geralmente é gravado à noite. Vou sair 11 da noite, meia-noite do estúdio. É perigoso de onde eu vou sair? Agora, fica aquela dica para quem quer ter o seu estúdio, porque eu sou um grande incentivador de outras pessoas também empreenderem. Eu até falo isso nas faculdades que eu já passei até hoje, né, para os estudantes que estão ali presentes, porque eu acredito que as faculdades, as graduações hoje eu estou com uma vontade de ser cancelado, mas eu já falei isso até em palestra,
que as faculdades, infelizmente, elas preparam o estudante para ser empregado de alguém. Muitas vezes ela não prepara para você ser empreendedor, para ter o seu negócio, não dá essa visão. Não estou falando de outras graduações. Eu falo pelas quais eu já passei. E foram muitas. Sim, quinta, né? Então, assim, te envolve, é como se eles quisessem que você fosse... Não te incentivam ao empreendedorismo. Sabe o que acontece, Rafael? É que a maioria dos professores não são empreendedores. Exatamente. Inclusive, é uma crítica que eu sempre fiz a vários professores de empreendedorismo que não são empreendedores. Não que o cara que não é empreendedor ele não possa lecionar sobre empreendedorismo. Ele pode. Mas o que eu vejo a maioria das vezes é o cara com discurso de CLT, com discurso de empregado, dando aula de empreendedorismo. Sim. Pelo menos se você não é empreendedor de fato, se você nunca teve um CNPJ, pelo menos vai conversar com um empresário, vai conversar com um empreendedor de fato, conhecer as dores do cara para você usar na sua aula. Mas eu acho assim, quem quer empreender, o mais importante é entender. Tudo bem, ter o melhor equipamento de podcast, a melhor câmera, o melhor cenário, tudo top. Beleza, se a pessoa quer isso, ótimo, vai oferecer um serviço de muita qualidade. Mas não adianta ter isso tudo, foi como você falou, com propriedade. Não ter um bom atendimento. A relação interpessoal não ser boa. Então, eu acho que o mais importante são as relações entre as pessoas. Porque todo negócio, no meu ponto de vista, são feitos de pessoas. Sim. Não adianta ter o melhor equipamento, a melhor empresa, top do mercado, se a sua relação com o seu cliente ou com o seu colaborador, né, ou seja lá quem for, não for boa. E é uma relação, no caso de podcast, que tende a ser de médio e longo prazo. Você não vai ficar trocando de estúdio toda hora, claro porque, que não. Cara, dá um trabalho absurdo pra você. Eu que já mudei de estúdio, né? Sim. A gente estava num, passou pra cá. Os primeiros episódios gravados aqui, cara, é um parto, porque você tá se adaptando ao local, você tá se adaptando à iluminação, você tá se adaptando a uma nova câmera, você tá se adaptando a uma nova mesa, uma nova cadeira, um novo... tudo. E até você ajustar, demora. Sim, eu acho que no início, quando, por exemplo, você chegou aqui no estúdio, a primeira relação, assim, eu até brinco, quando a pessoa me dá liberdade, eu brinco, eu sou assim, exatamente assim, eu brinco e tal, depende muito de quem chega, de como chega. Mas, assim, às vezes no primeiro contato, realmente é aquele contato, né, digamos assim, de empreendedor para um possível cliente, para um potencial cliente. Mas, cara, se a pessoa der liberdade e tiver um vínculo, o cliente der um vínculo, assim, maior, cara, acaba se tornando uma amizade. Então, essa amizade, um ajuda o outro. Eu acredito muito nessa questão. Um ajuda o outro vai ajudando um, porque todo mundo tem um ideal e tá todo mundo ganhando ali. Quem está fazendo podcast, possivelmente com patrocínio, ou seja lá o que for, e o dono do estúdio, que vai estar ganhando com aluguel e outras questões. Até porque se um podcast que passou por aqui bomba, mesmo que ele tenha estúdio próprio, ele vai levar Sim. a história do estúdio. Foi exatamente o que aconteceu com o Charla Podcast. Eles começaram, cara, com uma câmera só, o resto era tudo meu. Eles começaram com uma câmera só. De repente, eles cresceram tanto, claro, com convidados do meio e tal, esportivo, né? Convidados importantes, muito bacana, conversas muito interessantes, né? E eles são super comunicativos. E foi crescendo de uma forma, assim, muito rápida. Então, assim... Aí, hoje, eles estão com patrocinadores e hoje eles estão com o estúdio deles. Rápida, vamos quantificar. Eu acho isso muito legal. Vamos quantificar esse lapso temporal aí. O que foi rápido? Rápido, eu acredito... Charla Podcast, se vocês estiverem vendo o Gravata Amarela, e com certeza está... se inscreva no canal. E fala lá no Charla Podcast também sobre o Garcês Podcast, sobre o Gravata Amarela, né? Já fica até meu convite aqui, ó. Betão, Cantarelli, vem aqui no Gravata Amarela e passa aqui no Garcês Studios também, que pra gente bater aquele bate-papo, hein? Com certeza. Aí você já corta e já bota lá. Já estão convidados. Já estão convidados. Qual foi a pergunta mesmo? Esqueci. Quanto tempo levou esse início deles até eles terem estúdio próprio, crescerem e tal? Se eu não me engano, eu acho que foi uns 8 meses, 9. É só pro cara não achar que foi... Você falou foi rápido, né? Não achar que é um mês, 2 meses, entendeu? Se eu não me engano, eles podem falar melhor do que eu, mas assim... Porque agora eu não tô lembrando, mas acho que, se eu não me engano, foi uns 8 meses. Mas assim, no primeiro mês, no segundo mês, eles já bombaram, assim, de inscritos muito rapidamente. Cara, assim... Talvez isso vá depor um pouco contra estúdio, né? O dono de estúdio não vai gostar muito do que eu vou falar, mas...
A câmera central agora, editor. Vamos ferrar aí. O mais importante... Por isso que o copo tá vazio, tá vendo? O mais importante... Volta pra câmera 1. Eu acho que não é a estrutura de câmera, qualidade e tal, 10 câmeras, 15 câmeras. É a qualidade do conteúdo. Se a gente pegar a história do Flow, se você que curte Flow, eu curto Flow, sou fã do Flow, sou fã do Monark, tô assistindo ele lá no Hubble agora, sou fã do Podpah e vários outros podcasts, Inteligência Limitada. Eu assisto os caras, tá? Se você pegar o primeiro episódio do Flow, a estrutura do Flow era muito simples. Os caras no primeiro, se você for lá no Flow botar em vídeos, acho que eles não tiraram, o primeiro episódio, são 2 webcams em cima de 2 caixas de uísque na mesa e os dois, o Igor de um lado, o Monark do outro, eles mesmos conversando entre eles, não tinha nem convidado. Eles fizeram tipo episódio 0, episódio 1, não me lembro. Sim. Super simples, mas os caras fizeram todo de uma forma, de um jeito que deu super certo. Mas esse deu super certo deles, eles mesmos cansam de falar lá em vários episódios, principalmente dos primeiros, 2 anos para eles conseguirem ganhar alguma grana. Até lá só botando dinheiro. Tudo bem que os caras abriram o mercado. Para eles foi mais difícil. Mas se você tá começando, não tem uma audiência gigante, não vai achando que com 2 meses você vai bombar, não. A não ser que você injete muito dinheiro de mídia, de impulsionar, e ainda assim há controvérsias, tá? Sim. E aí, falando de SEO e de investimento em impulsionamento no YouTube, há controvérsias, não é só botar dinheiro. É que o objetivo não é nem desiludir, qual é a palavra? Não é nem desanimar, desmotivar e desanimar a galera. Eu acho que aqui a ideia é mostrar a realidade. Que às vezes a pessoa, ela quer montar um negócio, ou quer montar um podcast, que é o nosso assunto aqui, ela acha que em 1 mês ela vai já estar fazendo sucesso, e não é bem assim. Tomara que você consiga. Tem gente que consegue. Mas é exceção à regra. Exatamente. É igual aquela pessoa. Nem todo mundo que vai começar a jogar futebol hoje vai ser um Neymar da vida. Entendeu? E pode ser que nunca consiga. Também. Não vai ser nenhum Neymar, não vai ser nenhum Messi, nenhum Cristiano Ronaldo. Ó, vários hashtags aí, ó. Pro Google. O que eu posso dizer com a experiência do Gravata é que a gente está crescendo constantemente. A gente não teve queda. A gente só cresce desde que começou. E como é que foi pra você começar assim o Gravata Amarela, agora invertendo aqui a posição? Cara, posição? foi meio maluco, porque a verdade veio pandemia, eu tinha decidido uns 2 meses antes da pandemia que eu ia parar de palestrar. Pra quem não sabe a minha história, eu palestrei durante 10 anos por todo o Brasil, fiz várias palestras no Brasil inteiro sobre empreendedorismo. Comecei muito que por um acaso, mas não cabe aqui a história de palestrante, mas comecei muito que por um acaso. Essa história vai estar onde? No meu livro. Não, também. Ele vai ser convidado do Garcês Podcast. Sim, eu vou no Garcês Podcast, lá eu posso contar essa história de como que eu comecei a palestrar. Mas foi muito que por um acaso, numa vontade de ajudar outras pessoas que, assim como eu, não tinham grana e queriam se tornar donas do próprio negócio ou empreendedores. E aí eu comecei a palestrar para ajudar as outras pessoas a conseguir o que eu tinha conseguido, viver do meu próprio negócio. Mesmo que sendo pequenininho, porque eu não sou um mega empresário, eu não sou bilionário, eu não sou milionário, eu sou um cara que tem um pequeno empreendimento, que não tem uma CLT assinada desde 2006 e que vivo do meu negócio desde 2006. Ponto. Esse sou eu. E em 2010 eu comecei a palestrar, por um acaso, e falei, cara, esse negócio é legal, gosto de fazer, posso tornar isso aqui um segundo negócio. Decidi lançar um livro, porque eu achava que, como eu não tinha currículo, eu lançando um livro, eu ia fazer um currículo para ser chamado para palestras. Funcionou, eu comecei a palestrar no Brasil inteiro e viajei o Brasil todo palestrando, participei de vários programas de televisão, como consultor de empreendedorismo, sendo chamado para falar de empreendedorismo, só para numerar programas importantes, como Ana Maria Braga, eu fui 3 vezes, então programas nacionais da Record, da SBT, várias emissoras. O Brasil inteiro, um pouquinho antes da pandemia, eu estava muito estressado com esse mercado, eu tinha perdido o prazer de palestrar e estava palestrando pelo cachê, pelo dinheiro. Decidi parar
e fazer um ano sabático. Uma coisa chique, né? Falar um ano sabático. Falei, não, vou parar de... Chique é falar que foi na Ana Maria Braga, eu não sabia que tava com o Global aqui na frente. Mas tudo bem. Vamos lá. Tá lá no meu site, ricardoverissimo.com.br, lá tem as participações minhas na Ana Maria Braga, na Globo. Ana Maria Braga, Record, mas onde? Record, SBT, Manchete não, Rede TV. Depois vamos tirar uma selfie, depois da gravação vamos tirar uma selfie. Rádio Globo, várias rádios pelo Brasil, várias regionais no Brasil inteiro. Eu fiz bastante coisa. Palestrei em grandes eventos pelo Brasil inteiro. Foram, sei lá, mais de 300 palestras pelo Brasil. Conheço quase o Brasil todo palestrando. Sobre empreendedorismo, motivação, liderança e 8 livros. 3 impressos e 5 digitais. Tá? E o primeiro lançado na Mega Store da Saraiva, que era a maior rede de varejo na época, na 7 de setembro aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiz uma boa caminhada, decidi parar. Logo 2 meses depois, 1 mês e meio depois que eu comuniquei no Instagram, então não pode nem dizer que é mentira, porque tem um post lá dizendo que eu ia pendurar as chuteiras como palestrante, estourou a pandemia e todo mundo parou na marra. Todo mundo parou na marra e a decisão era por 1 ano, parar por 1 ano de palestrar, e depois de 1 ano eu decidiria se eu voltaria ou não a palestrar. Passou 1 ano, a pandemia ainda estava tudo meio parado, e eu não tinha vontade de voltar. Eu tenho saudade do palco, saudade de palestrar, mas não profissionalmente, talvez como voluntário, sendo convidado e podendo escolher se eu quero ou não participar daquele evento. E podendo escolher qual assunto eu quero falar na palestra sem seguir algumas regrinhas de alguns contratantes de palestrante, que começou, na minha opinião, e aí alguns vão querer me cancelar, chegou um momento onde alguns contratantes eles queriam determinar o que eu poderia ou não falar. Eu pedi um pouco da minha liberdade de fazer a palestra do jeito que eu queria. E aí, depois de 1 ano, eu voltaria ou não. Esse 1 ano foi em fevereiro de 2021, ainda pandemia. Eu falei, não quero voltar. Quando passou ali aquele período todo da pandemia e tal, eu comecei a sentir falta de ter uma comunicação com o público. Eu estava totalmente focado na gestão da minha empresa, tocando meus negócios. E eu falei, cara, conversando com o Papai do Céu, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu apareça, mas que eu não quero que seja palestra. E não quero fazer curso online. Já tinha tido uma experiência de curso online que para mim não deu certo. Super recomendo, mas para mim não tinha dado certo. E aí eu tava consumindo muito podcast. E eu falei, cara, tá aí um negócio que eu posso fazer. Falei pra minha esposa, falei, cara, Rai, vou fazer um podcast. Ela, mas agora a gente também não tava numa fase boa, porque todo mundo tinha passado pela crise da pandemia. Eu falei, não, agora não. Janeiro de 2022, vou começar a pensar no projeto, montar, ver custos, ver tudo e tal. Não entendia nada do assunto. E esse começar a estudar o projeto começou em julho, dia 23 de julho de 2022. Em agosto eu estava gravando os primeiros episódios. Não aguentei esperar até janeiro. Em janeiro a gente já estava aí com 4 meses de podcast e estamos até agora. Estamos tocando. Hoje é o meu mais novo negócio, que eu me orgulho muito e que está crescendo, sempre crescendo. Mas ainda está um pouquinho longe de chegar no ponto que eu quero que chegue. Tá? De virada de chave. De momento em que se paga. Ele não se paga, sendo claro, não se paga. Dá um resultado bom de mídia. Patrocinadores que já passaram aqui, foi um bom investimento para eles, tanto que alguns continuam repetidamente patrocinando, como Obrigado Sampacel, que está patrocinando, e está patrocinando já há um tempo porque está dando um retorno para ele, de visibilidade de marca e de resultado. Então, vale a pena fazer o podcast, está valendo a pena, mas ainda não está nos valores e financeiramente ainda não está agradável como eu gostaria. Foi até um papo que a gente já teve, porque às vezes para você conseguir uma parceria, um patrocinador, nem sempre a pessoa não pode ver pelo número de inscritos do canal, e sim o alcance do canal e a visibilidade do vídeo, né, de horas assistidas, do vídeo. Tem todo um gráfico que o YouTube dá, né? Sim. Você pode falar melhor sobre isso.
Porque às vezes a pessoa acha que, porque eu tenho que ter 50k de inscritos para conseguir patrocinador. E Não, a gente tem patrocinador desde o começo. Sim, você Já pode ter parceria, apoio, que já é uma grande ajuda. Não, a gente teve patrocínio pago desde o primeiro episódio. Porque só pra galera entender também, assim, existe uma grande diferença entre apoio, parceria e patrocínio. Patrocínio é quando envolve grana. Aquela empresa tá te pagando para a marca dela tá ali, né? O apoio é quando oferece uma camisa. Não, a gente usou o termo apoio no começo, porque eu achava muito arrogante para quem estava começando, né? Botar patrocinador. Então, no começo a gente botou apoio. Porém, aqui revelando, rasgando o livro, foi patrocínio. Sempre foi dinheiro, desde o início. Todas as empresas que tiveram o nome aqui nesse monitor, ou falado por mim aqui, pagaram, botou grana, casou dinheiro, como diz na gíria. Por isso que hoje tem Jujuba. Olha, que então, a gente... Tanto que a gente teve um convidado que tem podcast, e quando ele chegou, ele ficou surpreso. Porque no segundo episódio que a gente gravou, a gente tinha 4 patrocinadores, 4 apoios logo de cara. Mas isso, claro, vem das pessoas que eu conheço, do network, do relacionamento. Não é só grana envolvida, tem amizade, tem pessoas que confiam em tudo que eu faço. Então, o cara não botou dinheiro só esperando o resultado. Ele quer associar o nome dele a meu nome, ele quis associar o nome dele a esse projeto. Então, tem outras coisas, não é friamente a moeda, não é a moeda fria, o ferro frio. Tem outras coisas. Foi o que eu tinha comentado. Quem quer empreender tem que se ligar em relacionamento. Porque não é só, abrir uma empresa, abrir o podcast. Não. Quem você vai convidar? Né? Eu acho que é importante também você ter relacionamentos fora. Indicação da indicação. Às vezes um convidado está aqui, né? Ele pode estar te indicando outra pessoa, um outro convidado, talvez você não teria nenhum contato direto. Então, relacionamento é muito importante. A gente entra naquela questão que eu te falei, das relações interpessoais. Quando a gente vai empreender um negócio, o mais importante não é ter o melhor equipamento, e sim as relações que a gente cria um com o outro. Até porque para conseguir convidado não é uma coisa simples. E o cara tem que confiar no teu projeto. Nossa, falei bonito, eu me senti um coach porque agora. Porque ele vai... teremos um coach aqui. Teremos o coach, o Beto Chaves. Vai gravar com a gente nos próximos dias aí, vai já estar ao ar. Beto Chaves, para quem não conhece, é do Instituto do BCC, que é o Instituto Beto Chaves, de coach. Vai falar de coach, de como ele tem um instituto de formação de coach. Eu me formei lá, eu fiz um master coach com ele. É meu amigo do ramo de palestra há muitos anos. E aí quando eu montei um curso que eu rodei o Brasil presencial antes da pandemia, de formação de palestrantes, eu ensinava outras pessoas a se tornarem palestrantes. O certificado era chancelado pelo Instituto do Beto, ele é meu amigo de milênios. E ele vai vir aqui também, vai participar aqui. Ele vai estar no Rio trazendo a formação dele de palestrante. Quando você estiver assistindo, provavelmente já teve a turma. Mas ele vai estar no Rio, com a franquia dele aqui no Rio. E aí ele vai passar aqui e vai gravar com a gente. É um cara bem bacana para falar de liderança, de vender curso online, de como é viver. Ele é um cara que se não vender um curso ou não vender um treinamento, ele não tem comida na geladeira. Ele vive disso 100%. E a gente vive um momento, Ricardo, que está tendo uma evolução muito grande, um crescimento muito grande de criadores e produtores de conteúdo. Porque depois, né, dessa pandemia, nós percebemos a importância da internet. Sim. Mais do que já era importante. Isso virou um negócio. Né? Ali, claro que é importante você ter seu site, não ficar só, assim, não sou nem especialista na área. Sim. Mas, assim, eu acho que também a gente não pode só investir na terra dos outros, tipo Facebook, Instagram. Sim, você tem que criar sua própria audiência. Eu acho que é importante você usar essas ferramentas na tua plataforma. Mas você também é muito importante ter o seu site, a sua terra, porque o Orkut um dia acabou. Quem garante que outras redes sociais também não podem acabar? Não sei, é a terra dos outros, não é a minha. Sim. Né? Então, é importante você usar essas redes sociais como forma de divulgação? Sim. Mas tem que ter a sua base. É bom ter a nossa empresa na internet também, que seria o quê? O site. Outra parada importante, falando de podcast, Rafael, é que o cara vai patrocinar um podcast que está começando. Olha só. Muitas vezes o patrocínio é tão baixo, o valor comparado a investir numa campanha no Instagram, às vezes é um valor menor que isso, porém, é um investimento pensando a longo prazo. Assim como, vou comparar, tá? Para você ouvinte. Quando você compra um prédio na planta,
um apartamento de um prédio na planta, você paga mais barato porque você está apostando num negócio que ainda não está pronto. Quando você investe em patrocínio num podcast que está começando, você vai pagar, sei lá, vou chutar aqui um valor, R$1.000 de patrocínio numa temporada de um podcast que está começando. Só que esses episódios desse podcast vão continuar no ar quando esse podcast bombar. Imagina o cara que investiu no primeiro episódio do Flow. Deve ter pago um valor mínimo. E hoje aquele episódio lá, que na época talvez tenha tido 1.000 views, hoje tem milhares de views. E o anunciante ainda está sendo plotado lá naquele episódio e ele investiu uma merreca. Só que ele vai continuar ali para sempre. Porque o cara que assiste, que gosta, que vira fã, assim como eu fui lá assistir o primeiro episódio deles, que na época eu não conhecia eles, já foram lá? Quantas pessoas foram lá assistir? Curiosos. Então, ou seja, é importante o investidor, principalmente ele investir no primeiro episódio. Isso, pensando em longo prazo. A longo prazo. Entendeu? Fora que tem os cortes também, né? Não vai aparecer só no vídeo principal. E o Instagram, o post no Instagram anunciando. Tá aqui na televisão. O convidado, ele também vai divulgar no Instagram dele, na mídia dele, no YouTube dele. Então, eu tava assistindo o Monark Talks, que é o novo programa do Monark no Rumble. Eu tava assistindo o episódio dele com o Ryan. No YouTube, no canal do Ryan. Porque ele foi lá, ele pegou e botou lá. Como ele participou como convidado, ele puxou pro YouTube. Porque o Monark não tá no YouTube agora, sim, só com os cortes. Mas ele tá lá com o episódio completo no canal do Ryan. Então, o convidado levou o episódio... se ele falou de patrocínio lá naquele episódio que eu não me lembro, tá lá em outra plataforma onde ele não pagou no canal de outro cara que ele não pagou pra estar lá e o cara cobra uma fortuna pra você anunciar lá no canal dele. Então, essa associação de imagem acontece, né? Sim. Tem um nome isso, agora eu esqueci o nome que se dá na... Collab, né? Collab. Isso, faz um collab. Collab é o que faremos, né? Você tá aqui Sim. E eu vou lá. Exatamente. É uma colaboração. Também. Não que a gente tenha combinado. Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Então, essa ideia de criar um negócio, no caso, podcast, a pessoa tem que entender que isso aqui também é um início de uma empresa, né? Que lá na frente, esse podcast no YouTube, ele pode virar uma empresa assim como o Flow virou uma empresa. Sim. E hoje tem, se eu não me engano, 70, 80 pessoas contratadas. Vai virar. No caso do Gravata, eu tenho certeza que vai virar. Sim, com certeza. E o Garcês Podcast também. Garcês Podcast. Agora, inscreva no canal. Você ficava ali na produção, rindo da pergunta. Eu esqueci de falar do estúdio. Fala. www.garcesestudio.com.br. E no Instagram, qual é o perfil do Garcês? Do Garcês? Tem o Garcês Studio no Instagram. E o meu pessoal, que eu uso também para divulgar o Garcês Podcast, que é Rafael Garcês, com Z, _ oficial. Agora, a pessoa que fica sempre ali rindo do convidado quando ele não consegue responder a pergunta que o Ricardo faz no final do programa, você agora é convidado. Eu tava me sentindo famoso ela gravando ali no celular. E nós sempre fazemos uma pergunta aqui no final. Nós sempre... já tá acabando? Nem acabou aqui tá acabando. Negócio aqui. Pode comer a minha jujuba. Mas depois a gente vai comer isso aqui, depois que terminar a gravação. É uma formiga, né? Come só a doce hoje que ele tá comendo. Eu sempre faço uma pergunta aqui e você não vai escapar dela. A primeira delas é: existe alguma pergunta que você sempre quis responder e nunca te fizeram? Cara, eu sonho com essa pergunta. Eu sempre via ali dos bastidores o Ricardo perguntando para os convidados. E quando chegasse a minha vez chegou agora. E eu não sei o que responder. Olha, com 20 anos... Não é essa a pergunta. Você tá querendo fugir, entendeu? Não dá de maluco, porque tu não é maluco, entendeu? Não. Tudo bem, eu vou fazer essa pergunta pra você. Fala, pergunta de Você novo. Não respondeu a pergunta, tudo bem. Vou responder, vamos falar sério agora. Vamos lá. A gente gosta de zoar, entendeu, gente? Então, uma pergunta que nunca te fizeram, você sempre quis que te fizessem e nunca te fizeram. Tem ou não tem? Alguma pergunta que eu lembre agora, não. Não? Então beleza, tranquilo. Vamos pra essa que tu queria responder agora. Se o Rafael de hoje... Sim, teria sim.
você gostaria que as pessoas se inscrevessem no seu canal agora? Com certeza. Sim, no Garçons Podcast e no Gravata Amarela. E vou responder. Estou fazendo marketing toda Sim, hora, né? esse amendoim não é reaproveitado. A gente abre ele zerado e bota aqui, entendeu? Não é reaproveitado. Entendeu? Quando sobra, o Rafael come tudo que sobra. O quê? O amendoim. Não é reaproveitado. Quando sobra, o Rafael come tudo. Sim, mas aí depois do episódio que tu acha que eu não vou atacar isso aqui, lógico. Sim. E a outra pergunta que você já queria responder é se o Rafael de hoje, com a experiência que tem hoje, pudesse dar uma dica para o Rafael que tinha lá 20 anos, 18 anos, estava cheio de sonhos e meio que perdido sem saber o que fazer profissionalmente ou da vida. Que dica seria essa? Eu acho que se me encontrasse comigo mesmo, primeiro eu acho que eu falaria para eu poder planejar mais do que planejo. Talvez se eu planejasse um pouco mais, né? Porque é aquilo que eu te falei, né? Em relação a empreender. Eu sabia que queria empreender, mas não sabia o que empreender. Então, as oportunidades foram aparecendo, eu fui aproveitando as oportunidades, né? Então, se com 20 e poucos anos eu já tivesse assim, um direcionamento focado em algo, eu quero isso. Eu quero ser um palestrante e vou focar nisso. Eu acho que esse conselho que eu me daria. Rafael, foco, né? Porque eu fui no acerto e no erro. Sim. Foco no seu objetivo. O que você quer? Qual o seu propósito? É isso? Vai. Saquei. Porque naquela época eu ia muito assim, eu faço isso, faço aquilo, mas ainda estava tateando ainda o que eu queria empreender. Eu não sabia o que eu queria empreender. Eu sabia que queria empreender. Mas não sabia em que negócio, em que área. Em que negócio que eu iria me sentir melhor. Você estava sempre esperando um negócio que parecesse ser muito bom. Sim, me desenvolver mais. Não só a questão financeira, que eu acho que é importante a questão financeira, mas uma questão de realização pessoal. Mas eu acho que isso não acontece só com você não, Rafael. As pessoas, em geral, têm muitas ideias. Tá? Ideias aos montes. Mas colocar em ação geralmente dá aquela dúvida que todo mundo tem. Será que isso vai dar certo? Será que esse é um negócio? Será que esse é um bom momento para esse negócio? E aí, dos meus mais de 15 anos na área de empreendedorismo, aí 20 anos tranquilamente, diretamente ligado a empreendedorismo, projetos e selo empreendedor sustentável e tudo que eu me envolvi com empreendedorismo, palestra e tudo mais, eu posso te dizer o seguinte, não tem melhor momento para negócio nenhum. O melhor momento é quando você decide fazer aquilo acontecer. Porque tudo é cíclico. Vai ter momento em que, por exemplo, podcast já esteve no hype, agora acho que já está saindo do hype, daqui a pouco ninguém mais fala de podcast, e os que vão ficar são aqueles que passaram por todos esses momentos. Sim. Talvez o cara que entrou no momento que parece o melhor momento, quando ele entrou, essa onda já está descendo. Sim. O bom de entrar era antes da onda subir. Então não tem melhor momento. É o momento que você decide fazer aquilo acontecer. Porque vai ter barrigada, vai ter momento ruim, vai ter momento bom, isso em qualquer negócio. Então se você aí que está ouvindo quer ser um empreendedor, no melhor momento de começar qualquer empreendimento é o momento que você decide começar. Decide fazer acontecer. Porque se não tiver vontade de fazer acontecer e persistência para continuar nos momentos difíceis, você não vai ser empreendedor. Sim, agora convenhamos, né? Assim, eu iria dar conselho para mim mesmo há 5 anos atrás, até porque com essa coisa aqui, sim, eu com tenho certeza. 25 anos, com na certeza. Verdade. Então, assim, não tá tão longe 25 assim. anos de estúdio, que ele abriu o estúdio. Pô! Mas realmente essa é uma pergunta muito interessante e muito reflexiva. Eu acho que não tem como, pelo menos comigo, não tem como bate-pronto, assim, né? Eu acho que é uma pergunta muito reflexiva, porque é como se eu estivesse falando com meu próprio filho. Sim. Filho esse que eu não tenho hoje, mas Sim. seria comigo mesmo, entende? Sim. Então, assim, é bem interessante e te coloca para refletir o que eu posso fazer daqui para frente. Não... Eu acredito que foi o que você falou, né? Acho que para empreender existem momentos. Tanto que tem grandes empresários que começaram a montar o seu negócio com 70, 80 anos. Sim. Se eu não me engano, é a história do Roberto Marinho. Né? Foi 70 anos, 80 anos? Acho que 50 enfim. anos. 50 anos, mas foi fazer sucesso lá na frente. Sim, enfim, mas a empresa cresceu. Coronel Sanders do KFC começou com 60 anos. Sim, entendeu? Não, claro, não precisa esperar esse tempo todo, né? Tem uma franquia de bolo
no Brasil também, que é uma senhora que começou aos 60 anos, hoje ela tem várias franquias de bolo, loja de Sim, bolo, bolo de pote, bolo de todos os jeitos e tal, e ela começou com quase 60 anos. Então, tem várias histórias de pessoas que começaram tardiamente, entre aspas, com uma idade avançada. Não tem época para começar. O importante é começar. Se você pudesse dar uma dica para quem quer montar um podcast, para a gente finalizar, e se você pudesse dizer o porquê que essa pessoa deve montar um podcast aqui no estúdio, Garcês Podcast, que dica seria essa? Eu acredito Qual é o teu diferencial? Eu acredito, primeiramente, que quem quer montar um podcast, é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, é ter comprometimento. Eu acho que quem quer montar um podcast aqui pode esperar esse clima de brincadeira, de zoação, e eu acredito muito nessa questão do relacionamento interpessoal. Isso é muito importante, né? De você respeitar o outro como o outro e não como extensão de si. Eu não posso... Profundo isso, profundo isso para fechar Filósofo. o vídeo. Foi o Einstein que falou, tô brincando. Mas... De quem essa frase é sua? É que todo mundo coloca Einstein, coloca... Não, só pra saber, essa frase é sua? Não é. Sua autoria? Não é. Não lembro. Alguém me falou um dia e ficou isso na minha cabeça. E é muito importante esse respeito com o outro, porque às vezes a gente acha que o outro é a extensão de si. O outro tem que ser como a gente não é. Tem que pensar como você e agir como você. Sim, então eu acho que isso é muito importante nos relacionamentos interpessoais, seja amoroso, seja profissional, seja de amizade, seja qualquer tipo de relacionamento. Então aqui no estúdio, certamente a pessoa que pisar nesse estúdio para fazer o seu negócio, pode ter certeza que o seu negócio vai ser o meu negócio, sem nenhuma hipocrisia. Porque eu acho que aqui o mais importante é o ganha-ganha. Você ganha, eu ganho, todo mundo ganha, todo mundo tem o seu sucesso. Até porque o próprio sucesso é de cada um, é muito pessoal. Às vezes, ter sucesso para alguém é ter 100 mil inscritos no YouTube, ter 200 mil seguidores no Instagram, e às vezes o nosso sucesso é só estar aqui me comunicando com vocês aí do outro lado. O que eu posso dizer do estúdio aqui é que... Deixa eu te fazer a pergunta, então. O que você, como... né, aqui, você é uma pessoa que aluga o estúdio e está desenvolvendo seu projeto aqui, qual o diferencial que você vê aqui no Garcês Studio? Mas antes, www.garcesstudio.com.br, e se inscreva no Garcês Podcast e também no Gravata Amarela. Dá aquele like, compartilha o vídeo e volta para a pergunta. O que eu mais gosto aqui no Garcês Studio são os descontos vultosos que ele me fornece quando eu vou alugar o espaço. Mentira. Câmera, pra mim. Não, câmera central, tá funcionando. Câmera aqui. Vamos ferrar o editor. Não, o que eu mais curto aqui é esse clima de parceria, de amizade, de brincadeira, que a gente brinca pra caramba, mas sem deixar de lado a parte séria do negócio. A gente sabe a hora de brincar, sabe a hora de falar sério. O comprometimento do Rafael. Eu sou um cara extremamente chato, com horário, com prazo. Sou detalhista com algumas coisas. Eu sou um cara que... Eu não gosto de assinar um papel, mas eu gosto que tudo que foi combinado seja cumprido como foi combinado. Senão eu vou brigar, eu vou reclamar. E tem pessoas concordando nos bastidores. Minha esposa tá ali... E eu sou exigente, mas eu sou mais chato comigo do que eu sou com o Rafael no estúdio. Eu me cobro, eu exijo dos outros aquilo que eu gosto de exigir de mim, sem hipocrisia. E aqui no estúdio, o que eu curti é que o Rafael, ele cumpre aquilo que ele combina. Que pra mim é uma qualidade hoje, por mais que pareça, Rafael. O certo seria as pessoas cumprirem aquilo que elas combinam. Natural, só que isso tá em desuso no mundo. As pessoas, na hora de vender, elas combinam um monte de coisa. Na hora de entregar, não entrega aquilo que prometeu. E aqui você me entregou tudo o que você prometeu. Claro, não existe nenhum relacionamento de negócio perfeito. Existem falhas do meu lado, do lado dele, acontecem falhas. Mas tá sempre disposto a acertar, a corrigir, a melhorar, a fazer melhorias no estúdio. Então, para mim é um casamento.
A gente casou com o estúdio G6 aqui, a gente vai continuar por aqui. Se você pensa em trazer e ter um podcast, bate um papo com o Rafael. Não tô ganhando comissão, não tô ganhando nada. Tem um desconto aí que ele tá prometendo, mas ainda não aconteceu. Não, você ganhou, você Talvez ganhou. aconteça um desconto quando você vier. Você chegue aqui, ele me dê esse desconto. Não, que ele promete. vamos olhar pra câmera central entendeu? agora. Vamos. Porque ele ganhou. Acabou a bateria dessa câmera, né? Fala Mentira, a verdade. Não acabou, Tu tá... não. Acabou? Acabou, é não. que tu tá querendo gravar nela. Não importa, mas tem aqui o perfil aqui e tem a outra câmera ali. Melhorias no estúdio, olha só a luzinha azul. Ficou linda que pisca, essa luz aí. LED, Ficou esticamos ali o negócio. Então tem melhorias e a gente vai melhorando aqui, vai crescendo junto, isso é o mais importante. Qual câmera que eu olho agora? Não sei. Não sei. O importante se você pensa em montar um podcast, eu recomendo o G6 Studio, recomendo o Rafael. É um cara correto, é um cara que entende o sentimento de parceria e para mim isso é importante. E de resto, se você quer montar um podcast, esteja disposto a trabalhar, a pensar, a planejar, entender que não é da noite pro dia, não é fast food, não é miojo que você faz em 5 minutos, leva um tempo. Obrigado por você ter assistido o Gravata Amarela Podcast até aqui. Segue o Gravata Amarela Podcast. Depois você segue o estúdio G6 e depois você segue o G6 Podcast. Primeiro o Gravata Amarela Podcast. Então, por vamos favor. inverter isso daí. Vamos, por Primeiro... favor. Ô, editor, câmera aqui, olha só. Câmera aqui. G6 Podcast, brincadeira. Gravata Amarela. Aí, tá aqui, ó, QR Code em algum canto aqui da tela. Também, ó, editor, também tem um aviãozinho aqui no editor na tela, aqui, ó, na tela. Eu faço a edição, eu posso tirar tudo que eu quiser. Obrigado por você ter assistido o Gravata Amarela Podcast, por você ter ficado até aqui. Se você curtiu, cara, dá aquele like, ajuda a gente pra caramba. Dá você um dá o Pix, seu eu amo like. Pix, gente. Nem tem Pix, eu nunca passei, gente, o Pix. Mas você pode... quer? Posso passar também. Isso. ricoveríssimo@gmail. Faz um Pix pra mim, vou adorar pagar o suco de abacaxi e o amendoim e a jujuba. Esse abacaxi tá Vou diferente. adorar. Ele é abacaxi de Turiaçu, só tem lá no Maranhão, ele faz essa espuma aqui em cima, entendeu? Tá bem fermentadinho, tá uma delícia. Obrigado por ter assistido. Curte, comenta, compartilha, dá sugestão de pessoas que você quer que a gente entreviste aqui, de assuntos que você quer que a gente traga aqui. Passa pros seus amigos, faça fofoca, faz uma fofoquinha do bem a nosso favor. Obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Gravata Amarela Podcast. Você podia botar o Neymar aqui. Facinho. Isso aqui é pós-vídeo, continua, tá? Não acabou, não. Pós-crédito, Chega de Gravata Amarela, Corta, corta! fala pra Acabou! caralho. Puta, mano.